Graça e paz. Sou o pastor Joaquim de Paula Rosa, 50 anos de ministério, 56 de vida cristã, e é um privilégio para mim estar nessa estrutura de fé que é a Rede Ágatos. Eu agradeço a Deus a vida do seu diretor, pastor Heitor Antônio da Silva, e toda essa equipe que está por trás das câmeras, permitindo que a gente chegue até a sua presença, como está acontecendo agora, para falar sobre um assunto extremamente importante, a fé. O capítulo 13 de 1 aos Coríntios, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ao lado de João 3,16 e o Salmo 23, ele termina exatamente falando das três virtudes teologais: fé, esperança e amor, sendo que o maior dos três é o amor, todos sabemos. E nós gostaríamos, pela graça de Deus e pela bondade do nosso querido pastor Heitor e de toda essa estrutura de fé evangelizante que é a Rede Ágatos, considerar em programas sucessivos 10 categorias de fé a que chegamos. Quando começamos a estudar isso na Bíblia, e já tive o privilégio de ler a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, por 29 vezes, sei que não sou campeão nisso, porque eu tenho um amigo que já leu 45 vezes, ele é mais novo do que eu, mas no estudar a Bíblia, percebi ao longo do tempo que há várias categorias de fé. E eu comecei no primeiro trabalho que fiz com 5 categorias de fé. Depois para 6, 7, 8 e cheguei a 10. Hoje provavelmente deve ter outras, mas nós vamos considerar em programas sucessivos, em vídeos sucessivos, 10 categorias de fé que você vai conhecer. Pensando em fé, ou vida, viver pela fé, ou poder da fé, nós queremos considerar estes assuntos baseados especialmente num dos textos que temos do próprio Senhor Jesus, no capítulo 17 do livro de Mateus, que diz assim: "E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Para usar uma expressão de mineiro, eu sou de Minas Gerais, lá da região de Governador Valadares, Conselheiro Pena, Aimorés, aqui no Brasil, eu aprendi que ter fé é algo extremamente importante para todos nós. E eu gostaria, então, de, ao longo dessa série de mensagens aqui, pela nossa Rede Ágatos, levar a você várias categorias de fé para que nós as experimentemos todas e as pratiquemos todas, porque, como diz Jesus aqui a respeito de uma categoria de fé, disse ele, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a fé é extremamente importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã em especial, ainda que a fé seja uma coisa do ser humano como um todo. Mas há algumas categorias de fé que têm a ver conosco, os que somos discípulos de Jesus Cristo. E se você, o senhor ou a senhora, ainda não é um discípulo, uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos que, ao longo dessa série,
Deus possa tocar o seu coração e você também apegar-se a Jesus como este homem aqui, que estava com esse problema tão sério na sua família, coisa que pode acontecer com você e comigo. Então nós gostaríamos, nesta oportunidade, de trabalhar esse assunto da fé através de algumas considerações doutrinárias. Portanto, o meu objetivo ao trazer este assunto até o seu coração é exatamente exercitar a todos no exercício, na prática da fé. A fé, disse um norte-americano que veio passar ano sabático aqui no Brasil, nos anos 70 de nossa época, e ele foi trabalhar comigo na JUEP, a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, que tive o privilégio de dirigir por 17 anos. Ele veio trabalhar e ele me foi apresentado e nós passamos uma semana conversando sobre o Brasil, sobre o evangelismo, sobre missões, sobre educação religiosa. E quando ele chegou, ele trouxe para mim, ele era americano, uma frase que nunca esqueci, que espalhei pelo Brasil todo. Já vi em muitos caminhões aqui no Brasil essa definição de fé, que diz o seguinte: a fé vê o invisível, a fé crê no incrível, a fé recebe o impossível. Dr. Philip Harris é o nome dele, é um missionário norte-americano. Vou repetir: a fé vê o invisível, a fé crê no incrível, a fé recebe o impossível. Então, se ela é tão importante assim para você e para mim, é mistério que nos tornemos doutores na fé, ou ainda pós-doutorados em fé, porque, como eu disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Dessas três categorias de fé, a fé é uma palavrinha de 2 letras só, portanto, é extremamente poderosa quando nós a exercitamos em todas as categorias que vamos discutir ao longo do tempo. Então, nós gostaríamos de perceber essa palavra aqui desse homem, pedindo a Jesus que curasse a fé. É interessante que na vida dos discípulos, eles pediram a Jesus algumas coisas. Uma delas foi: ensina-nos a orar. E como você e eu precisamos aprender a orar. A outra foi precisamente essa: aumenta-nos a fé. Isso está lá em Lucas capítulo 17, como eu acabei de ler, versos 5 e 6, e é isso que nós queremos considerar. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem, porque por ela, a fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é muito importante para você e para mim aprendermos a exercitar a fé, porque é por ela que nós agradamos a Deus. Então, ao longo dessas mensagens, eu espero que o seu coração se apaixone por esta virtude, das 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Interessante que essas duas são temporais, fé e esperança. Essas duas são daqui, da terra, enquanto estamos nessa realidade terrena, enquanto que o amor é eterno. Por isso que a Bíblia define lá na carta de João o próprio Deus como sendo o amor. Deus é amor. E então nós esperamos que Deus possa abençoá-lo com essa abertura, porque em vídeos sucessivos nós vamos então olhar uma por uma dessas 10 categorias de fé que nós chegamos a perceber na palavra de Deus. Possa Deus abençoá-lo, e se porventura você ainda não é discípulo ou discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, que só esse primeiro contato nosso a respeito da fé possa levar você aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E se porventura você é um dos milhões e milhões de pessoas desigrejadas na face da terra, que você possa, no seu coração, tomar uma resolução de voltar à congregação dos santos e exercitar na plenitude a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível realmente ser agradável a Deus. Deus o abençoe, graça e paz.